que nós não precisamos de outros deuses, que nós não precisamos de outros ídolos. Não, não, não. Dizemos que o teu amor nos alcançou e isso é o suficiente para nós. Isso, feche os seus olhos e comece a dizer: Espírito Santo, nós precisamos te sentir. Nós precisamos da tua presença aqui nesse lugar, então seja derramado agora em cada coração. Espírito Santo, seja derramado agora em nosso ser, nos fortalecendo, nos trazendo esperança, nos trazendo vida, nos trazendo força. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Todos os outros amores. Oh, tu és santo, Deus. Vamos mais uma vez, cante isso. Olhar me consumir. Diga: eu sou todo seu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu. Fogo levante a voz e cante. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Declare isso. Pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Levante as mãos nesse lugar e declare. Aumente mais o volume da sua voz e cante. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar e pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar e pode vir fogo em teus olhos. Fez Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores.
Oh, santo, 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 santo és. Nos levantamos, Jesus. Querido, no seu lugar, levante as suas mãos. Isso, levante as mãos no seu lugar. Jesus, nós somos filhos, filhos amados, filhos alcançados pela graça. Levante as mãos e declare: nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Diga mais uma vez, levante as mãos. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu queria que você segurasse agora na mão da pessoa do seu lado. Segure na mão da pessoa do seu lado. Nós vamos começar o ano assim, amém? De mãos dadas, nos tornando responsáveis uns pelos outros. Não há responsabilidade sem ter com o que cuidar ou do que cuidar. Se eu vou me tornar responsável, é porque eu preciso cuidar de alguma coisa ou de alguém. E eu queria que você se tornasse responsável por essa pessoa que está aí do seu lado. Principalmente se for da sua família, principalmente se for seu amigo, seu irmão. Se ele conta com você nos momentos difíceis, se torne responsável por ele agora. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, dizendo: nos tornamos responsáveis. Não vamos deixar essa família acabar. Não vamos deixar essa fé acabar. Não vamos deixar essa igreja acabar. Nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Amém, igreja? Amém? Então levante sua mão. Diga assim: eu me torno responsável. A chama não vai. Queria que você cantasse, cante bem alto. Eu me tornando responsável. A chama não vai. Pense na sua família, pense na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Eu me torno o quê? Responsável. A chama não vai apagar. Queria que você cantasse mais alto. Cante mais alto. Nos tornamos responsáveis diante de ti. A chama não vai apagar. A
Vamos tirar um minuto de oração, um minuto de oração. Santo, santo. Você orando por essa pessoa orando por você. Isso, comece a orar agora, comece a orar agora. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, essa noite nós declaramos total entrega de cada vida que está nesse lugar diante das tuas mãos. Nós damos total legalidade ao Espírito Santo. Retiramos das mãos de Satanás toda a legalidade e colocamos nas mãos do Espírito Santo essa noite. Espírito Santo de Deus, retiramos essa noite das garras de Satanás a vida dos nossos familiares e entregamos diante da tua vida, Jesus. Diante das tuas mãos, Espírito Santo. Diante da tua bondade, diante do teu poder. Vamos. Com poder e autoridade, levante as suas mãos essa noite e dizemos: nós nos entregamos diante de Ti. Entregamos os nossos caminhos diante do Senhor. Entregamos o caminho dessa congregação diante do Senhor. Entregamos os caminhos da nossa família diante de Ti. E nada tem legalidade diante do nome do Deus vivo, diante do nome daquele que morreu por nós, diante daquele que é poderoso para vencer. O Espírito Santo, nós nos entregamos e dizemos que Tu és o dono de tudo. Dizemos que Tu és o dono de tudo, Espírito Santo, 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 Santo. Escute. Deixe o Espírito Santo vir até você agora. Continue com os seus olhos fechados. Deixe o Espírito Santo trazer renovo até você essa noite. Deixe o Espírito Santo te renovar essa noite. Você crê nisso? Nós estamos essa noite iniciando mais um ciclo nessa congregação. E nós declaramos que esse lugar é morada de um único Deus. Que nesse lugar nós falaremos uma única língua, um único evangelho. E querido, eu não sei se você é daqui ou de outra congregação, mas entenda, a língua do nosso Deus é uma só língua. O nosso Deus não fala com várias mensagens, Ele tem somente uma mensagem de salvação. Glória a Deus. E não aceite nada além disso em sua vida. A mensagem da salvação, ela é única, verdadeira e eficaz. E essa noite nós declaramos essa mesma mensagem de salvação que está nesse lugar. Jesus, o Cristo, sobre a vida da nossa casa. Essa mesma mensagem sobre a vida da nossa família. Jesus, nós declaramos toda a nossa casa em Tuas mãos durante esse ano. E que essa mensagem venha através dos nossos lábios. Chega de esperar profetas de fora. Chega de esperar vozes estranhas. O Senhor quer te usar esse ano para salvar a tua casa, a tua família. Jesus, nós queremos ser usados para anunciar o Evangelho puro e simples sobre essa cidade, sobre este lugar. E nós cremos que o Senhor nos trará capacitação. O Senhor nos trará revestimento de poder. No seu lugar, começa a receber desse Espírito. O Senhor deseja te revestir com todo poder e autoridade. Vamos. Querido, o que é o batismo no Espírito Santo? Poder e autoridade. Poder e autoridade para consolar, para evangelizar e principalmente para ser íntimo de um Deus tão bom e misericordioso. Vitorioso és,
na tempestade está. Vamos, busque o Espírito Santo. Feche os olhos e comece a buscar essa presença. Vamos. Os reinos vêm e vão, o teu trono assim está. Oh Jesus, teu nome imutável. Diga vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é. Imutável és. Vamos em uma só voz. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, tu és poderoso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, que tu és poderoso, grandioso. Vitorioso és, na tempestade está. Levante a voz. Teu nome infalível. Vamos mais forte, adore. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. O teu trono está acima de tudo e de todos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós nos rendemos diante desse nome, o nome de Jesus. O nome que está acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Nós estamos falando de um trono que nunca cai, de um reinado que nunca terá fim. Nós estamos falando de um Deus único, fiel e verdadeiro. Querido, não duvide desse nome. Não deixe a sua fé ser abalada. Continue diante desse Deus. Continue se entregando, continue buscando até você achar esse Espírito que é tão bom. Ricardo, mas eu já busquei, já procurei, já tentei várias e várias vezes, mas parece que eu não consigo. Escuta, escuta. O Espírito Santo, ele é alguém, mas é alguém que você tem que desejar muito conhecer. O Espírito Santo, ele é alguém muito lindo, maravilhoso, que quando ele chega em nossas vidas, ele causa algo incrível, ao ponto de mudar a tua vida por completa, ao ponto de você ser chamado nova criatura. E o Espírito Santo, ele tem um único desejo sobre a tua vida, que é que você o encontre, que você seja batizado por ele, que você seja alcançado por ele. Esse é o desejo do coração de Jesus. E sabe, todas as suas fraquezas, elas vão embora diante disso.
Todos os seus pecados, eles se tornam nada diante disso. Através do poder e graça do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te tocar mais uma vez. Por uma última vez nós vamos cantar esse refrão. Mas eu quero que você esteja sensível à presença do Espírito Santo. Ela estará aqui, amém? Amém? A presença do Espírito Santo está nesse lugar, mas esteja sensível a ela. Esqueça tudo, deixe os seus pensamentos irem embora. A única importância agora é você e o Espírito Santo. Os instrumentos vão tocar baixinho agora. E você vai levantar um clamor buscando o Espírito Santo. E Ele vai te revestir com todo o poder e autoridade. Oh, Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos agora. Só busque e adore. Só busque e adore isso. Vamos. Pode soltar. Feche os seus olhos. Irmão. Coloque as mãos no seu coração. Isso. Coloque as mãos no seu coração agora. Busque o Espírito Santo. Diga como um trovão. Impetuoso, poderoso és. Um trovão impetuoso, poderoso és. Poderoso. Isso, só busque, só busque, só busque. Que vem ao céu. Santo, 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 Nós santo. proclamamos Ora, o sorenda lava. poderoso Rada soredeira, a soregandarabas. Abarandara soreda. és. Rada da soredeira, sorenda lava. Como um trovão Rada soredeira, impetuoso, poderoso. Declare: grandioso és, que vem ao céu. nós proclamamos tão poderoso, tão grandioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Jesus. Teu nome imutável é. Oh, Santo, santo, santo. imutável é. Santo, santo, santo. Oh, imutável é. Fale isso. O Senhor não muda. O Senhor não muda. E eu também não mudarei, porque eu permanecerei firmado em Ti. Isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê um glória a Deus. Diga aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pode sentar no seu lugar. Sente no seu lugar. Que bom que você está aqui. Vamos chamar a criançada. Nosso primeiro e oficial culto do ano, né? Glória a Deus. Criançada bonita. Como um trovão impetuoso, poderoso és. Amém, igreja. Vamos estender nossas mãos para as crianças e orar. Senhor Jesus, desde já, Pai, nós te convidamos para aquele nosso culto, Pai. O culto em que a gente vai aprender mais de Ti. Que a Sua presença possa estar viva lá. Que todo ensinamento possa fixar na mente das crianças.
Abençoa aqui cada família, Senhor, representada por elas. Que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bora dizimar, bora ofertar. Amém? Glória a Deus. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante suas mãos. Elas vão deixar o envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, vai estar aí nas TVs, né? O QR Code, as chaves. Mas eu queria que você meditasse o que é confiar em Deus. Eu acredito que dízimo e oferta, primeira coisa é gratidão. E segunda coisa é confiança. Eu dizimo porque eu confio. Eu confio que não vai me faltar. Eu confio que o Senhor proverá. Eu confio que eu semeio em terra boa. Eu estava hoje meditando sobre isso e falando o que é semear, né? Quando nós pensamos nessa lei, que é a lei da semente, aquilo que você semeia, você colhe, e não é o outro que colhe, quem colhe é você. A gente tem resposta para muita permanência, para muitas coisas que nós temos que permanecer, que não é fácil. Sabe, querido, a palavra diz que você deve dar a paz do Senhor. E quando o irmão não retribuir a paz, aquilo volta para você. Ó, coisa tremenda. Está bem dentro do parâmetro do semear, da semente. Aquilo que eu semeio na vida do irmão, às vezes ele não é grato, às vezes ele não recebe, às vezes ele nem merece, mas volta para mim. Alguém está me ouvindo? Diga para a pessoa do seu lado, continue sendo bom, porque tudo que você semeia, você vai colher. E é tão engraçado que quando a palavra diz assim, quando você souber, escuta isso, quando você souber que um inimigo teu está passando por maus bocados, né? Porque Deus está castigando ele, você não se alegre, para que o Senhor não pare de castigá-lo. Não é interessante isso? Você consegue entender? Que tudo aquilo que você semeia, você colhe em você, por mais que você semeie no outro. Se uma pessoa está passando por um momento ruim, mesmo aquela pessoa que você não gosta, mas você se alegra por isso, você não vai colher na vida dela, você vai colher na sua. Então nós temos que ter muito cuidado quem nós somos em nós. Por que nós fazemos as coisas? Para ser reconhecido pelos outros? Nós fazemos as coisas para simplesmente ter uma convivência melhor com as pessoas? Ou nós fazemos as coisas porque decidimos ser aquele tipo de pessoa que Jesus foi o exemplo? Jesus sempre colheu nele. Jesus nunca veio esperando colher em discípulo. Jesus nunca veio esperando colher em amigos, em família. Não, não, não. Jesus era bom para com todos, porque ele sabia que Deus seria fiel nele. Alguém está entendendo? Então continua semeando, meu irmão. Ou no teu dízimo, ou na tua casa, ou com a tua família. Pastor, é difícil. É difícil porque a gente quer colher no outro. Se a gente lembrar que a gente vai colher em nós, que toda bondade que eu faço com o outro, Deus olha para mim, se alegra comigo. Alguém está entendendo? Estive nu, me vestiste. Então vem. Quem é que está colhendo? A pessoa que vestiu quem estava nu. Então continue sendo bom, continue sendo correto, continue sendo direito. Batalhe sem estar disputando com ninguém, sem estar se comparando com ninguém. Batalhe para que a cada dia você seja alguém melhorado em você. E quando você ajudar alguém, esconde da outra mão, para que ela não se ensoberbeça, porque você vai colher em você e não é nos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Levante seu envelope, levante seu dízimo. Você que fez pelo Pix, levante sua mão.
Aproveite esse momento de gratidão. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nada novo achei. Glória a Deus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Levante as mãos, diga. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Pai, aqui está cada dízimo, cada oferta. Nós entregamos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é fiel e nunca nos faltou, nem há de nos faltar, porque o Senhor é aquele que conhece, que sonda e que também galardoa os corações. Nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, sente no seu lugar. Vamos receber a pastora, trazer a palavra de hoje. Amém, gente. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui no primeiro culto do ano 2026. Para a glória do Senhor. Estamos aqui num culto maravilhoso, culto de Santa Ceia, culto das primícias. Então, nessa noite tem muita coisa boa. Ainda tem muita coisa boa. Né? A gente já teve muita presença maravilhosa do Senhor em meio aos louvores. Que coisa maravilhosa. Que bênção. Poder saber que Papai está aqui. O Rei dos Reis está aqui. E a gente cantando esse louvor, que a Marisa estava cantando agora, né? E você começa a fechar os olhos e você começa a sentir, você começa a ver com os teus olhos fechados, pelos olhos da fé. Eu vi o Senhor sentado no seu trono. Ele estava recebendo cada louvor, cada adoração aqui nessa noite. E glória a Deus por isso. Porque tudo é para Ele, tudo é para Ele. O dono da casa é Ele. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E não há outro Deus além dEle nessa terra ou em qualquer outro lugar que possa existir. Só há um Deus e só Ele é digno de receber. Glória a Deus por isso. Salva de palmas para o Senhor, Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Oração nunca é demais, né, gente? Se a gente soubesse que arma poderosa é a oração, a gente vivia 24 horas do dia orando. Amém. Ore ao Senhor, peça para que o Senhor possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse culto, tudo que vai continuar acontecendo aqui nessa casa, tudo é para Ti, Senhor. O Senhor tem total liberdade nessa noite. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo, para nos tocar, para falar conosco. Tu tens liberdade para curar nessa noite. Tu tens liberdade, Senhor, para transformar, para converter os corações. Senhor, Tu tens liberdade nesse lugar, porque esse lugar é Teu. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Lucas 14. Nós estamos iniciando mais um ano para a glória do Senhor. Né? E podemos dizer que até aqui tem nos sustentado o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Porque se nós estamos de pé hoje é porque Ele tem nos sustentado. Né? E nós iniciamos mais um ano. Terminamos 2025 glorificando o nome do Senhor. Iniciando 2026 também glorificando ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco. E todo início de ano, a gente sempre faz aquelas metas, sonhos para esse ano 2026. Nós sempre colocamos no nosso coração, ou às vezes no papel, né, a nossa lista de sonhos para esse ano 2026.
Né? Não sei se você já fez seu livro dos sonhos um dia, mas no nosso coração sempre existe um livro de sonhos, no nosso coração. Mas é interessante porque quando nós fazemos quando nós fazemos essa lista de sonhos e nós colocamos diante do Senhor, nós colocamos essa lista diante do Senhor para que Ele realize esses sonhos. Você já prestou atenção que é assim? Senhor, eu vou colocar aqui minha lista de sonhos para 2026. Aí você vai colocando lá, eu quero uma casa nova, quero sair do aluguel, quero trocar de carro, ou quero comprar um carro, ou quero comprar uma moto, ou uma bicicleta, eu quero casar, quero ter filhos. A gente tem um monte de sonhos. E nós colocamos lá, Senhor, está aqui, esses sonhos aqui é meus, mas o Senhor é que vai realizar. Já prestou atenção que nós fazemos dessa forma? E só que na maioria das vezes, nós não conseguimos, quando chega no final do ano, a gente vai ver como foi a nossa vida durante todo o ano. E a gente vai ver que a maioria dos nossos sonhos que nós tínhamos no nosso coração, a gente não conseguiu atingir. Nós não conseguimos bater a nossa meta que nós colocamos lá no início do ano. A gente pode ver agora que terminamos 2025 e eu acredito que muitos de nós pensou, o que foi que aconteceu em 2025? Quais foram os sonhos que eu realizei em 2025? E quando você anota, você vai ver lá que talvez pouquíssimos foram realizados. Pouquíssimos. Nós não conseguimos realizar os nossos sonhos tão desejados que a gente colocou naquele papel. Mas por que será que a gente não conseguiu realizar esses sonhos? A gente vai ver mais lá na frente, tá bom? Vamos ler comigo Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, 25 diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces, e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000? Poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E nós listamos os nossos sonhos. Aí eu pergunto para nós: o que você espera de Deus para 2026? O que você espera de Deus para 2026? Esse ano que nós iniciamos. Nós temos lá aquela lista, mas você já colocou diante do Senhor? O que você espera que Deus realize para você durante esse ano? Mas aí tem outra pergunta para nós, porque nós esperamos que Deus realize todos os nossos sonhos, todos, sem esquecer de nenhum. Mas o que Deus espera de nós
em 2026? Você já pensou sobre isso? Porque nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor e esperamos que Ele realize cada um deles. Mas nós devemos fazer essa pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse ano novo? Talvez muita coisa que eu deixei de fazer em 2025 que eu poderia ou poderei fazer em 2026. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós ficamos no meio do caminho de muitas coisas que nós fazemos. E talvez em 2025 foi dessa forma. Você começou algo, mas você não terminou. Aí nós temos que perguntar: Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse ano? Nós estamos em um ano que nos convida para a responsabilidade. E a gente vai ouvir muito essa palavra responsabilidade durante todo esse ano. Já começamos já um tempinho, né? Alguns meses aí atrás. Mas o Senhor nos convida esse ano para a responsabilidade. Que talvez nós não praticamos ou nós não exercemos essa responsabilidade com excelência no ano passado. Mas o Senhor nos convida e insiste conosco para que nós venhamos a ter mais responsabilidade. Se a gente ler lá no versículo 28, o que diz o versículo 28? Ó? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiros... Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Aí o 29, pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Tudo da nossa vida precisa ter organização, precisa se calcular, precisa ver se tem dinheiro para comprar ou para terminar. Né? Você vai fazer uma construção, você vai construir uma casa e muitas vezes só uma reformazinha básica que você vai fazer. Você precisa calcular o que vai precisar de material, se você vai ter dinheiro suficiente para poder pagar o trabalhador que vai fazer. E tudo precisa de organização. Não se pode concluir algo se não primeiro calcularmos, organizarmos. Isso serve para tudo na nossa vida, tudo. No casamento. Se a gente não se organizar no casamento, porque o casamento não é somente a festa, porque senão não precisava de festa. Precisava somente, você chama ali o pastor para celebrar o casamento e pronto. Mas não é somente aquele momento. O casamento vai muito além daquele momento ali. Aquele momento da bênção é maravilhoso e é lindo. Mas o que vem depois daquele momento? Precisa ter organização, precisa se saber como eu vou viver agora uma vida de casal, porque antes era só eu, agora somos dois. Conviver uma pessoa com o outro, totalmente diferente. Precisa se calcular para saber se vai dar certo. Quando a gente vai fazer os nossos estudos, você entra numa faculdade, a mesma coisa. Você entra nos seus estudos para fazer uma faculdade para terminar. Ninguém começa um casamento para ficar no meio do caminho. O casamento, ele é algo que tem que ir até o fim. Amém? A gente já sabe disso. Os estudos, a mesma coisa. Ninguém vai entrar nos estudos para ficar no meio do caminho. É preciso ir até o final. Você vai começar um trabalho, você tem sonho de colocar a sua empresa. Você tem vários sonhos.
Então você vai começar a calcular no seu trabalho até onde você pode ir, o que você pode fazer, como você pode juntar dinheiro. Se existe uma organização. Na saúde, do mesmo jeito. É preciso se cuidar da saúde com organização, porque se nós queremos realizar os nossos sonhos, nós precisamos ter saúde. Não adianta a gente querer viver a vida adoidado sem ter saúde. Senão aquilo que nós construímos vai ficar para outra pessoa. E no nosso ministério? Precisa também de organização, de cálculo. A gente vê lá no versículo 33, que diz assim, ó: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O ministério é algo que é um chamado do Senhor para a nossa vida. O ministério não é eu que escolho, é o Senhor que escolhe. Claro que a gente vê por aí muitas pessoas escolhendo, mas está tudo errado. Porque é o Senhor que escolhe sempre. E isso tudo serve para a nossa vida. Porque aqui nós lemos que não adianta apenas fazer os alicerces se não conseguimos terminar. Porque o que vai acontecer? As pessoas vão rir, vão caçoar, porque não conseguiu terminar. Quando se trata do reino de Deus, a gente não pode entrar para o reino de Deus apenas pelas emoções, apenas emocionado naquele momento ali do louvor, e você se emociona, e ali eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E se você não se organizar e calcular direitinho a sua vida, você vai acabar desistindo no meio do caminho. Porque você foi pela emoção. Tudo que é feito pela emoção, no início são tudo flores. Mas depois que passa do início, depois que passa as flores, vem os espinhos, onde as pessoas, a maioria delas se desviam de suas responsabilidades. É preciso ter responsabilidade para começar e terminar. Porque como a palavra disse, se você não terminar, se você não calcular, se você não se organizar, as pessoas vão rir. Deixamos uma brecha aberta para que o diabo possa rir de nós, envergonhar o Senhor que tem nos chamado. E a gente começa a envergonhar o Senhor porque as pessoas estão rindo de nós, porque nós começamos algo e não terminamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse ano de 2026, recalcule sua rota para não se perder. Talvez em 2025 você tenha a sua rota, você colocou lá no GPS da vida, você foi e você se perdeu, ficou perdido no meio do caminho. Você se perdeu do seu destino. E você terminou o ano totalmente um fracasso. Sabe quando muitas vezes nós nos sentimos um fracasso porque nós não fizemos algo direito? Quando nós não fizemos algo que deveria ter sido melhor, deveria ter feito melhor, mas eu não consegui. A gente se sente fracassado por não ter feito. Recalcule sua rota para você não se perder. Lá no versículo 26, diz assim, ó: Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E lá no 27, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo.
a gente muitas vezes, a gente só tem que entender que há uma grande responsabilidade de seguir a Cristo. Que muitas vezes, muitos seres humanos ainda levam, estar em uma igreja ou seguir a Cristo, leva como se fosse uma brincadeira de ser crente. Ainda leva de brincar, a moda agora é ser crente, e não é assim. Não é assim que o reino de Deus funciona. Há uma grande responsabilidade de ser um seguidor de Cristo. Porque senão qualquer um poderia ser. E não é assim. É só aqueles que é chamado pelo Senhor. Jesus, quando passou ali por aqueles discípulos que ele chamou, Jesus não apontou para aquela multidão e disse: venham todos vocês ser meus discípulos, venham, venham. O Senhor escolheu cada um deles, diferentes um do outro totalmente. Jesus chamou um Pedro, que quem chamaria Pedro para ser discípulo? Jesus chamou Mateus, quem chamaria? E todos os outros, quem chamaria? Mas Jesus chamou, porque Jesus escolheu ele. Jesus conhece o coração dele, e assim foi conosco. Jesus chamou você e chamou a mim, não foi porque ele se agradou do nosso rosto, mas porque ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E ele nos chamou porque ele viu algo que poderia ser transformado, com o poder dele agindo em nós dia após dia. Por isso que o Senhor nos chamou. E nós devemos nos sentir privilegiados por ter sido chamados por esse Deus maravilhoso. Sabe, para ser um seguidor de Cristo, exige renúncias. Muitas renúncias. Jesus aqui fala que se alguém amar pai, mãe, esposa, filhos, família, ou qualquer outra coisa, ou até a própria vida, se eu ou você amar a sua família, sua mãe, seu pai, o seu filho, se você amar mais eles do que a Deus, você não pode ser discípulo de Cristo. Não pode. Porque existe renúncias. Sabe, lá no capítulo 14 ainda, no versículo 15, eu queria ler com você. Aí no capítulo 14, no versículo 15. Aqui fala sobre a parábola do grande banquete. Aí diz assim: ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Aí foram várias desculpas. Um falou: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. O outro falou: acabei de me casar e não posso ir. Todos, um a um, foi inventando desculpas. Sabe, todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós que estamos aqui fomos chamados pelo Senhor. Mas aqui nessa parábola do grande banquete é interessante, porque aqui Jesus fala que aquele homem preparou um grande banquete e enviou vários convites. Mas aqueles que foram convidados, eles estavam ocupados demais com a sua própria vida. E foram inventando desculpas: eu não posso ir porque eu estou fazendo isso, porque eu estou trabalhando, porque eu me casei, porque eu tenho que fazer isso. Quantas vezes nós temos dado desculpas para o Senhor
Porque o Senhor tem nos escolhido, Ele tem nos chamado, e nós ainda não percebemos que para seguir a Cristo há essa grande responsabilidade. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado, porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor chamou a Patrícia, uma pessoa totalmente improvável, uma pessoa totalmente, uma Zé Ninguém, o Senhor me chamou. E sabe, se existe alguma coisa de bom que a Patrícia faz, é o Senhor que faz, não é ela. Porque a Patrícia é apenas um ser humano, cheio de falha, de defeitos, pecadora, como todos nós. Mas, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita para fazer algo de bom, para glorificar o nome dEle. E quantas vezes nós temos dado desculpas para o Senhor? Tem outra parte, eu não anotei aqui, mas eu estava lendo hoje, que também que Jesus estava chamando algumas pessoas, e que Jesus estava chamando algumas pessoas, e sempre alguém também dava uma desculpa. Não, alguém chamou, eu vou tentar lembrar mais ou menos como estava lá na minha Bíblia, né? Jesus chamou alguém, e esse alguém, sim, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir lá na minha casa, deixa eu me despedir dos meus pais, da minha família. Aí o outro, Jesus, sim, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Não, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Vocês lembram dessa passagem? Sempre com desculpas. É o que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos. Nós queremos seguir a Cristo, mas nós damos desculpas demais. Porque nós queremos viver muito a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Sabe, não seja envergonhado quando as pessoas olharem para você e dizerem: esse aí ele começou, mas ele não conseguiu terminar. Mas seja aquele que toma para si a responsabilidade e diz assim: sim, Senhor, eu quero ser teu discípulo, renunciando àquilo que tem roubado de mim a minha responsabilidade. Porque o que o mundo mais faz é roubar de nós uma responsabilidade que é nossa, que nós ainda não agarramos essa responsabilidade, ela ainda está solta. Lá no Salmo 86, 11 diz assim, ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina a te servir com toda a devoção. Eu estava lendo esses dias esse salmo com a Débora, e isso aqui me chamou a atenção, essa oração que o salmista faz, porque ele diz assim: ensina-me o que queres que eu faça. E é isso que nós precisamos perguntar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu preciso e eu quero te obedecer fielmente. Sabe, há uma grande responsabilidade para nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. E nós precisamos tomar para nós essa responsabilidade. Porque não tem aquela de dizer assim: o Senhor me deu isso aqui nas minhas mãos e eu não sei o que fazer com ela. Eu não sei como é que eu vou fazer. O Senhor me deu uma receita para mim fazer, eu não sei como fazer essa receita. Se o Senhor te deu algo nas tuas mãos, Ele vai te capacitar e vai te dar sabedoria para você concluir. Amém? Em nome de Jesus. E sabe o que é que nós aprendemos aqui nessa parábola?
quando nós focamos nossos olhos em Jesus, nós olhamos para Jesus, o que essa parábola fala? Jesus teve aqui família. Quando Jesus veio à terra, ele teve família, teve mãe, teve irmãos, teve pai. Mas Jesus não amou a sua família mais do que a Deus. Quando Jesus fala que nós não devemos amar mais pessoas ou coisas mais do que a Ele, Jesus deixou o exemplo para nós que Ele também teve tudo isso que nós temos aqui. Mas Ele não amou mais do que o próprio Deus. Quando nesse versículo fala que se não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Aí quando nós olhamos para Jesus, o exemplo de Jesus, que Ele carregou a sua cruz, Ele obedeceu a Deus fielmente até o fim. Por que para nós é tão difícil obedecer a Deus até o fim? Por que para nós é tão difícil carregar a nossa cruz, a nossa responsabilidade até o fim? Porque tudo na nossa vida nós somos dependentes do Senhor. Sem Ele nós não somos nada e nada nós podemos fazer. Será que a gente já não sabe disso? Por que a gente insiste muitas vezes em andar sozinho, andar pelos caminhos sozinhos, querendo realizar as nossas próprias vontades? Sendo que se a gente cair no buraco lá na frente, ou se a gente tropeçar numa pedra, aí, naquele mesmo instante, a gente lembra do Senhor. A gente diz, Senhor, vem me socorrer. A gente aprende aqui nesses versículos que Jesus não desistiu no meio do caminho. Ele começou a sua missão e foi responsável até o fim. A gente vê nesse versículo aqui, que aqui Jesus fala de um homem que construiu uma torre e não conseguiu. Se ele não conseguir calcular tudo, ele não vai terminar. Mas Jesus aqui entrou na sua missão, quando ele veio aqui a essa terra, ele entrou numa missão que Deus tinha dado para ele. E ele foi com sua missão até o fim. Qual a missão que o Senhor tem dado para nós, igreja? Qual é a missão que o Senhor tem dado para você? Porque a cada um o Senhor dá uma missão. E nós precisamos ter responsabilidade para cumprir essa missão para a glória do Senhor. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser. Jesus, ele foi responsável até o fim. Jesus abriu mão de toda a sua glória para vir fazer o que aqui nessa terra? Para servir. Jesus estava no seu trono tão bem, mas aí ele saiu do seu trono e veio para essa terra para sofrer, para nos servir. Quem somos nós para Jesus nos servir? Quem somos nós? Tão pecadores, tão falhos, tão sujos. Mas Jesus, ele veio e nos serviu. Com o exemplo de Cristo, com esse exemplo de Cristo que nós aprendemos, que nós possamos ser mais responsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou. E fazer da nossa responsabilidade, essa frase eu acho que foi o Marcílio que falou. Eu não lembro, mas eu acho que foi. Que eu anotei, que era fazer da nossa responsabilidade uma motivação. Foi tu, Marcílio, que falou. Mais ou menos isso, né? Eu coloquei da minha forma. Mas é isso, fazer a minha responsabilidade que o Senhor me confiou não pode ser peso para mim. Não pode ser peso para minha família, nem para minha casa. A responsabilidade que o Senhor me confiou tem que ser algo leve, algo prazeroso. A responsabilidade que o Senhor me confiou tem que ser uma motivação,
tem que ser como uma fonte que gera força, ânimo e coragem, para que eu possa terminar com grande excelência a missão que o Senhor me deu. Faça dessa responsabilidade que cada um de nós temos, cada um de vocês tem, faça da sua responsabilidade uma fonte que gera ânimo, que gera força, coragem para você fazer com excelência. Calcule sua rota para 2026 e seja responsável, igreja. Recalcule sua rota em 2026 e seja responsável, para que essa responsabilidade glorifique o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Porque Ele é bom demais para nós. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Sabe, nós estamos, hoje ainda é 4 de janeiro. Nós estamos no iniciozinho ainda, nos primeiros dias. Você pode ainda recalcular, fazer os seus cálculos, fazer as suas anotações para esse ano de 2026. Você pode ver o que você errou no ano passado, aquilo que você tem errado, aquilo que não deu certo, aquilo que te faltou, aquilo que, sabe, que você deixou de fazer. E que nesse ano você comece a listar, colocar lá no GPS, mas deixa o Senhor ser o teu GPS. Deixa Deus ser o teu GPS, para que você não venha se perder no meio do caminho, para que você não seja envergonhado, para quando alguém olhar para você e dizer, olha, ele começou, mas ele não terminou. Deixa alguém olhar para você e dizer, glória a Deus, ele começou, mas ele terminou, porque deixou que o Senhor concluísse a boa obra na vida dele. Isso vai glorificar o Senhor, glória a Deus por isso. Recalcule sua rota em nome de Jesus. Eu queria orar por você, igreja, diante dessa palavra que o Senhor tem colocado para nós. Ter responsabilidade naquilo que o Senhor nos confiou. Eu queria que nesse momento você colocasse aí em oração coisas que você sonha para esse ano de 2026. Coloque em oração agora os teus sonhos, as tuas metas. Mas antes de você colocar, deixa eu te dizer a primeira meta que você tem que colocar para esse ano. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Deixe Jesus ser o primeiro da sua vida. Deixe Jesus ser o primeiro, quando amanhecer o dia, Ele ser a primeira pessoa que você vai falar, a primeira pessoa que você vai conversar. Dê a sua primícia para o Senhor. Sabe, faça o seu devocional pela manhã. Eu sei que 2025 talvez tenha sido muito corrido e você não tenha concluído todos os dias seu devocional, que nós tanto falamos nessa igreja. Mas é porque o devocional é algo tão importante, é algo que nos fortalece tanto durante a nossa vida. Sabe, quando vem as batalhas no dia a dia, se nós tivermos ali buscado o Senhor no nosso momento de devocional, nós temos forças para continuar. O Senhor nos dá força e nos reveste para continuar. Mas Ele nos dá quando nós buscamos. Coloque em primeiro lugar o Senhor na sua vida. Recalcule a sua rota e coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Prioridade para os seus sonhos. Prioridade para a sua casa. Deixe o Senhor reinar na sua casa todos os dias da sua vida. Como que eu faço isso? Coloque a sua família diante do Senhor. Faça
células, faça cultos com a sua família. Reúna a sua família na sua casa, mesmo que seja só o casal. Sentem ali, vão conversar da palavra, vão orar juntos. Se reúna como família e comece a fazer um culto de adoração ao Senhor dentro da sua casa. E consagre a sua casa ao Senhor, para que o Senhor venha te fortalecer todos os dias. E a sua casa seja abençoada pela presença dos reis e Senhor dos senhores todos os dias da sua vida. Se você fizer isso todos os dias, o seu devocional, buscar o Senhor todos os dias, as portas da sua casa estão fechadas para a depressão. As portas da sua casa estão fechadas para a ansiedade. As portas da sua casa estão fechadas para as setas de Satanás. Porque vai estar selada com adoração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos reunimos e adoramos o Senhor. Ah, que poder, que poder. Nós trazemos o céu para dentro da nossa casa. E a nossa casa é abençoada, a nossa casa é protegida. Adore ao Senhor nesse momento, adore com todo o seu coração. Adore porque só Ele é digno de ser adorado. Adore porque só Ele é o Senhor da tua vida. Adore porque só Ele é o Deus da tua casa. Adore porque Ele é o provedor da sua casa. Adore porque Ele é o que cura, é o que restaura, é o que salva. Adore ao Senhor porque não há outro que pode te levantar, só Ele. Não há outro que pode te dar força, só Ele. Não há outro que pode restaurar. Não há outro que pode salvar as famílias. Somente Ele. Consagre-se e se deleite na presença do Senhor. Ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos, Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir, cante, o incenso santo. Deixa subir O quê? A minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixe seu coração de adorador fluir em adoração. Oh Senhor, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. dia e noite, noite e dia, Até que ele retorne à terra. dia e noite, noite e dia, Até que as taças estejam cheias.
Levanta as mãos, igreja, e diga isso ao Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Eu sei que talvez você esteja passando pelo momento mais difícil da sua missão, que é o momento de permanecer. O momento mais difícil da missão de Jesus não foi quando ele foi perseguido, não foi quando ele foi abandonado, nem foi quando ele teve a responsabilidade de demonstrar o reino dos céus. Que quando João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus, foi transferido a responsabilidade. Quando Deus reconheceu do céu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, foi transferido a responsabilidade. Mas em todos esses momentos, Jesus nunca havia chorado, nunca havia sangrado. Mas quando chegou a hora de cumprir o momento mais difícil da missão dele, que era o momento de permanecer, aonde ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Talvez esses dias você tenha orado, não dessa forma, mas algo parecido com isso. Senhor, está difícil para mim. Se for possível. E Deus apenas fala em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Quando Jesus falava, Pai, afasta de mim este cálice, não havia respostas de Deus. Existia um silêncio. E que através desse silêncio, Jesus dizia, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque quando Deus fica em silêncio, querido, significa que a vontade dele deve permanecer. E talvez agora você precise orar. Talvez agora você precise de ajuda para permanecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Orem comigo, vigiem comigo. Mas a palavra declara que veio um sono do céu. Deus manda um sono sobre aqueles que aparentemente ajudariam Jesus naquela hora. Por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus afasta exatamente aqueles que mais iriam nos ajudar? Porque a decisão é sua. Porque a decisão tem que ser sua. Em nenhum momento você vai poder dizer, não, eu só continuei por causa de você, eu só continuei por causa de fulano, eu só continuei porque fulano me ajudou. Não, 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 não. Existe a decisão primeiro. Tome a responsabilidade agora. E talvez isso vai te custar lágrimas, talvez isso vai te custar dores. Eu queria que só você, que sabe que tem uma missão para cumprir, coloque-se agora diante do Senhor em oração e diga, Senhor, eu tomo a responsabilidade. Enquanto você toma responsabilidade para a sua vida, o Espírito exalta ao Senhor.
começar. É chegada a hora. Tu és digno de tudo. Custe o que custar, permanecerei. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo. Oh, aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Queria que você já fizesse a sua oração. Se você tem algo para se arrepender, se arrependa agora. Já quero chamar os presbíteros, os diáconos, para a gente já preparar a ceia. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão de santidade. Todo aquele que já foi batizado, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é convidado a ceiar, a participar do pão, que significa o corpo, e do vinho, que significa o sangue. Mas o significado disso é o sacrifício, ao qual Ele pagou pelos nossos pecados. E essa noite, Senhor, nós nos voltamos a Ti, encontramos em Ti a graça da salvação, coisa que antes era impossível de se ter. Em Ti achamos consolo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas aflições. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, o vinho, o pão, o germe do trigo, o suco da uva, que agora simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E que cada momento desse cerimonial traga lembrança daquilo que o Senhor fez pela nossa salvação. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Faça duas filas únicas. Duas filas únicas. Tá bom? Para que você possa receber o pão e o vinho. Os santos e Os anjos se prostram. seus pais, os anciãos, Suas coroas
Adore, adore. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Santo és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Oh, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. A palavra diz: na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu e deu graças. Levante, dê graças a Deus. E disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode comer do corpo. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Levante o cálice, dê graças a Deus, graças a Deus. E ele disse: esse é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Baixe a sua cabeça em adoração, lembrando que Ele morreu por você, mas que Ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu para que você se tornasse mais do que vencedor. O que nós temos que fazer é permanecer. Te exaltamos, te
te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Mais uma vez, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga santo, santo, santo é o nome de Jesus. Querido, hoje nós estamos celebrando na primeira Santa Ceia do ano as primícias. A palavra fala da oferta que Abel trouxe a Deus, uma oferta satisfatória, né? E que essas frutas que nós trouxemos hoje, que nós vamos nos preparar para comer agora, eu quero te convidar a ficar, a fazer parte desse banquete. E que da mesma forma que você saboreie hoje essas frutas, você possa saborear o ano todo em bênçãos na sua casa, na sua família, em provisão, amém? Aleluia! Então nós estamos aqui hoje trazendo a memória de uma mesa farta. Eu sei que muitas vezes a gente almeja tanta coisa, mas a palavra de Deus fala: se você tem o que comer e você tem o que vestir, esteja satisfeito. Então essa mesa é uma mesa de satisfação, amém? Uma mesa que não vai faltar na sua casa, uma mesa que vai vir como saudável na tua família, na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é Pai, amém? E Ele vai nos dar um ano abençoado. Você crê? Você crê nisso? Um ano abençoado? Você crê? Não é pensamento positivo, é conhecimento de Deus. Deus nos dará um ano de bênção, eu creio em nome de Jesus. Toda batalha nós vamos conseguir, sabe, passar por cima. Nós vamos ser como águias, nós vamos voar em cima das tempestades. Nós não vamos nos segurar em barcos, nós não vamos nos segurar em pessoas, nós vamos segurar em Jesus, amém? E ainda que o barco suma, continuaremos andando sobre águas, porque Ele estará conosco, em nome de Jesus. Então queria que você orasse agora, independentemente, pastor, eu nem sabia, não trouxe oferta, oferte seu coração, oferte seu coração agora. Diga: Senhor, nesse primeiro domingo do ano eu oferto o meu coração, de viver uma vida consagrada a Ti, de respeitar minha esposa, de respeitar meu marido, de respeitar meus filhos, de me respeitar. Seja uma oferta agradável a Deus e se esforce para isso. Não faça como Caim, que deu qualquer coisa. Faça como Abel, que teve prazer em dar o melhor. Levante as mãos para as frutas, Pai. Nós oramos sobre esse alimento e que Ele venha multiplicar em bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. E sobre esses que vão comer, que Ele seja como um doce 2026 nas suas bocas. Isso em nome de Jesus. Deixa eu dar a bênção final para você. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho, nas consolações do nosso amigo Espírito Santo. Que o Senhor olhe para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Paz para enfrentar toda dificuldade, todo problema. Força para você ser mais forte do que pensa que é. E que o Senhor prevaleça em todas as tuas batalhas. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor.